Olá, querido aluno do EJA, nós voltamos com a parte 2 da nossa correção do quarto bloco de atividades da Prefeitura de Itatiba. Nesse vídeo nós damos continuidade, nós paramos na atividade 2, nós corrigimos a 1. Aconselho você a estar com as atividades em mãos, talvez de uma maneira virtual, com um site da Prefeitura, para que você não fique perdido e que essa aula não fique cansativa, mas que você possa tirar o melhor proveito e você conferir se você acertou ou não. Ok? Vamos lá, vamos apresentar agora essa aula, essa atividade também apresenta um texto básico cujo título é O Futuro é Agora. Vou apresentar para vocês. Ok, muito bem. O Futuro é Agora fala sobre a tecnologia 5G e temos a bibliografia, está na revista Minas Faz Ciência. Notamos que é uma revista trimestral, porque ela é de dezembro, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro desse ano, muito atual. E dezembro do ano passado. E tem o P41, esse P significa página, página 41, ok? E vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é: a tecnologia 5G é complexa e desafiadora. O texto tem várias lacunas, são alternativas, mas não tem as letras que estamos acostumados, como letra A, letra B, letra C. Ele enumera vantagens da tecnologia 5G. Vamos analisar. A tecnologia é complexa e desafiadora. Bem, ser complexo e ser desafiador não é uma vantagem. Então não está enumerando vantagens. Não é uma vantagem ser complexa e desafiadora. Vamos para a segunda lacuna. Expõe uma avaliação sobre tecnologia 5G? Sim, ele expõe uma avaliação sobre a tecnologia, sim, porque ele está afirmando. Então, em a tecnologia 5G é complexa e desafiadora, tem a palavra é. Ele está declarando, é complexa, é desafiadora, é complexa e é desafiadora, ok? Então está afirmando, então está vem um tom de explicação e de exposição, e essa lacuna se encaixa muito bem. Agora, terceira lacuna, bem, agora já sabemos que é a B, mas vamos ler essa terceira. Levanta uma hipótese sobre a tecnologia 5G. Não levanta uma hipótese sobre a tecnologia ser 5G. Por quê? Porque essa tecnologia, ele não está falando ela pode ser complexa, ela pode ser desafiadora, não, ele está afirmando é. Então ficamos com a lacuna, né, aí embaixo do meio, número 2, é como você preferir chamar, ok? Que expõe. Segunda pergunta. Segundo o diretor da Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins, a tecnologia 5G é vista como disruptiva. E por quê? Para entendermos essa questão, nós primeiro temos que entender o que é disruptiva. É uma palavra um pouco inusitada, não usamos tanto essa palavra nos dias comuns, nos dia a dia. Então eu aconselho você pode pegar um dicionário, você pode pegar ir lá no tio Google, você pode procurar essa palavra. Adiantando aqui a aula, eu trago o significado dela para você. Disruptiva é o quê? Uma tecnologia ou inovação disruptiva que rompe com parâmetros antigos. Então, quando se tem essa palavra disruptiva, para resolver essa questão nós teríamos que ter o auxílio de um dicionário ou de um Google ou perguntar para alguém, né, para entendermos isso, a menos que você já soubesse o que significaria. E após nós lermos o significado dela, nós identificamos que ele traz isso porque disruptiva é quando uma tecnologia nova vem, deixando as outras obsoletas. Por exemplo, tínhamos o VHS. O VHS nós transmitíamos vídeos, certo? Quando chegou o DVD, ele veio como uma tecnologia disruptiva, deixando o VHS obsoleto. Temos o DVD, depois chega o pendrive. Então a tecnologia ela é uma característica muito dela de trazer coisas novas, e trazendo coisas novas, as coisas velhas elas ficam obsoletas, acabam não usando mais. Hoje algumas pessoas têm aparelho de DVD, mas não são tantas que têm um aparelho de VHS, por exemplo. E a tecnologia 5G ela tem essa característica de vir marcando e trazendo uma nova linha de avanço. Então o que temos antes é algo que vai ficando para trás, internet de escada, a 4G, né? Poxa, se você tem uma tecnologia 5G, acredito que a 4G fique para trás também. Né? Assim, quando avança. Hoje o mundo digital.
A terceira, o primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade, está grifado esse com mobilidade. A expressão sublinhada indica uma circunstância de meio, modo ou intensidade. Bem, vamos lá. Na parte, então ele traz uma frase pra gente, tá? Essa frase que ele traz pra gente, tá? Ela tá entre aspas e tem duas palavras que está sublinhada, que é comobilidade. E ele quer saber se essa parte sublinhada ela é o quê? Ela mostra modo, intensidade ou intensidade. Meio, modo, intensidade. E ela mostra o quê? O primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. Então ele fala como que foi comunicado, ok? Então como que foi? Com mobilidade. Então o primeiro passo nós entendemos o que é mobilidade. Mobilidade. Então quando nós vemos mobilidade, nós entramos de novo, aluno, na questão dos advérbios. E aqui a gente encontra um advérbio de modo. Por que modo? É como isso é feito. Vou dar alguns exemplos de advérbios de modo para vocês. Bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior. Então está mostrando como um modo como isso foi feito. É uma pequena intensidade. Agora a intensidade, se fosse intensidade, que tem essa alternativa também, mas tem outros, tem excessivamente, demasiadamente, pouco, bastante, demais. Como está expresso com mobilidade, a gente entende modo, sabe? Mobilidade seria o quê? Seria uma facilitação, certo? Então, essa é bem complexa mesmo. Para resolver ela, você teria que pesquisar um pouco sobre advérbios, que é uma classificação de palavras. Nós falamos disso um pouquinho no vídeo anterior. Mas, assim, aqui se encaixa bem de modo. Ok? 4. No trecho, o 5G é diferente, pois permite ir além. O fato destacado, então tem um trecho do texto, né? O 5G é diferente, vírgula, pois permite ir além. Esse pois permite ir além está sublinhado. Ele quer saber se esse fato ele é o quê? Ele explica o anterior, ele contradiz o anterior, ele soma-se o anterior. Para ficar claro, a gente tem que entender qual que é o anterior, certo? O anterior ele fala, o 5G é diferente, pois permite ir além. Então, isso explica o anterior, esse permite ir além. Ele contradiz o anterior? Não contradiz, ok? Ele não contradiz. Ele explica, pois permite ir além, ou soma-se ao anterior. Então, ele tem um tom de soma aqui. Aliás, um tom de explicação. Ele explica o anterior. Ele fala, o 5G é diferente. Sim, o 5G é diferente. Pois, e o pois, ele traz essa conotação de explicação. Deixa eu olhar aqui, estou olhando uma listinha aqui, ele traz explicação para a gente, porque como se fosse porquê. Imagine, substitui o pois por porquê, que nem a gente fez no vídeo anterior. O 5G é diferente, porque permite ir além. Ele explica o anterior. Ele explica essa informação, ela soma também, mas ela tem mais um caráter de explicação, certo? Vamos para o 5º agora. No período, a nova tecnologia permitirá atender a 3 cenários diferentes. A que nova tecnologia o texto se refere? Então, a gente vai voltar para o texto para poder localizar isso. Então, a nova tecnologia permitirá atender 3 cenários diferentes. Quais? Vamos para o texto, vamos procurar essa parte aqui então. Vou subir aqui. 3 cenários diferentes. O primeiro é o grande aumento da taxa de dados, que poderão, daí ele coloca. Outra possibilidade refere-se ao baixo tempo de latência da rede. Ok? E por último, ao número de usuários. Então essas informações estão no texto. Ela permitirá 3 cenários diferentes. O grande aumento da taxa de dados é um deles, é um dos cenários. O outro é a outra possibilidade de latência da rede. E o terceiro está no outro parágrafo já, que ele traz como último a respeito ao número de usuários. Então são os 3 cenários. Uma questão de interpretação para você localizar aí. No segmento 6 agora. 6. No segmento, essa característica permite implantar ações inovadoras?
como a internet tátil, o termo como introduz. Então, ele introduz o que? Esse como. Essa diretriz permite implantar ações inovadoras, como a internet tátil. Esse como, ele é um exemplo de ação inovadora? Ele é uma conclusão sobre a ação inovadora ou ele é uma comparação entre ações inovadoras? É bem simples, né? Ele traz como um exemplo, né, gente? Um exemplo. Então ele fala, é possível permitir ações inovadoras, como a internet tátil. Então, a internet tátil é um exemplo que ele traz aqui. É uma conclusão? Não é uma conclusão, é um exemplo. Como isso? Não é uma comparação entre ações inovadoras? Não, ele só traz um aqui, só traz um exemplo. Então, é um exemplo de ação inovadora, internet tátil. Não é somente essa inovação, mas ela é um exemplo, ele quer dizer isso com o termo como, ok? 7. As aspas destacam no texto. Então, vamos lá. 7. As aspas. O que são aspas? As aspas são aqueles risquinhos, né? Que vêm das palavras. Elas destacam as falas alheias, as escritas informais ou as partes mais importantes. Lembrando que ele não está perguntando qual é a função da aspas, ok? Ele não está perguntando qual é a função dela, ele perguntou no texto específico. Então vamos voltar no texto e vamos localizar essas aspas, ok? Então é um texto que tem aspas no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no primeiro, segundo e terceiro parágrafo ele apresenta aspas. E ao analisar, todas essas aspas, né, elas são falas de pessoas, ó. Falas do diretor Carlos, são todas falas dele, inclusive, ó, são todas falas do diretor da Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins. Toda vez que ele vai falar, colocam as aspas para ele. Professor, né, mas quando é fala é travessão, na verdade, aquele risquinho. Bem, esse é um discurso direto, né? O discurso direto ele pode ter característica como travessão, como também as aspas, certo? Então, aqui quando você quer falar a frase de alguém num texto, mas você não precisa colocar geralmente 2 pontos e colocar o travessão, também pode colocar as aspas. Então aqui a gente entende que são escritas informais, são partes mais importantes, são as falas alheias, né? Falas alheias e no caso especificamente, né, do diretor da Inatel, ok? Pergunta 8. No fragmento, então ele traz mais um fragmento do texto para a gente, nosso texto base. Cada usuário tenha, tá sublinhado tenha, um smartphone. O verbo grifado exprime algo que se espera, por isso ele está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Ok? Então ele traz para a gente o verbo grifado, ele exprime algo que se espera, que é algo que se espera. Então, quais os 3 modos que tem ali? Então, a gente está falando de verbo aqui, tá, aluno? Quando a gente fala de verbo, então a gente tem umas maneiras como esse verbo é expresso. Então, um verbo imperativo, por exemplo, é um verbo de ordem. Por exemplo, busque. Busque vem do verbo buscar, e o buscar, ele é, né, um verbo, enfim. O busque, pegue para mim, né? Pegue, busque, faça. O imperativo, ele tem essa questão de ordens, essa questão impulsiva, essa questão de pedir alguma coisa. Essa é uma parte imperativa. O indicativo, ele tem uma característica de afirmação, ok? Uma característica de afirmação. Um verbo que está afirmando algo, ok? Que tem uma consciência. Sobrando aqui, são 3 opções, o subjuntivo. O subjuntivo expressa uma possibilidade, algo que se espera, e essa palavra se espera, ele traz para o texto. O que facilita para a gente é que o enunciado, ele faz, o verbo grifado exprime algo que se espera. Então a gente entende que é subjuntivo, porque o indicativo, ele é uma afirmação, é um dos modos mais simples, né, do verbo. É uma afirmação. O imperativo seria uma ordem, um pedido, sobrando o subjuntivo. Subjuntivo, uma possibilidade, algo que não é tão certo, algo que se espera. Ok? Vamos para 9 e última desse bloco. Na passagem, então ele traz mais um texto para a gente. Porém, apesar das grandes inovações tecnológicas,
é preciso lembrar que há ressalvas quanto ao seu uso. As vírgulas assinalam a omissão de uma afirmação, B, a intercalação de uma informação, ou C, na verdade eu estou falando ABC, mas ele não traz, né? Só traz os espaços lacunados. C, o deslocamento de uma informação. Então aqui, gente, né, esse deslocamento de uma informação, intercalação ou omissão de uma informação. Primeiro a gente tem que localizar a vírgula. Onde a vírgula está? Vamos ler. Porém, vírgula, apesar das grandes inovações tecnológicas, vírgula, é preciso lembrar que há ressalvas quanto a seu uso. Aqui não tem uma omissão de uma informação, nem o deslocamento de uma informação, mas é uma intercalação de uma informação, que está intercalado, ok? Informações intercaladas. Quais informações? Apesar das grandes inovações tecnológicas, é uma informação. A outra, é preciso lembrar que há ressalvas quanto ao seu uso. Grandes inovações tecnológicas, lembrar que há ressalvas em teu uso. Então, aqui é uma intercalação de informações. Nessa intercalações, duas informações ali coerentes, juntas, separadas por vírgulas. Não desloca a informação, não omite a informação, ela está clara para a gente, está ali clara, não está deslocada, não está omissa, mas está intercalada, ok? São intercalações de informações, ok? Dessa maneira, encerramos correção do nosso quarto bloco de atividades. Nos encontramos em um próximo vídeo. Não deixe de fazer as questões, de pegar as atividades no site da prefeitura. Você pode imprimir na escola, ok? Lembre-se que no Filomena nós somos uma boa amiga que estamos sempre dispostos a ajudar, ok? Muito obrigado por tudo, bons estudos, um grande abraço. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.